Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Alex Poatan, sobre Khamzat Chimaev e sobre TJ Dillashaw, ex-campeão do UFC. O que acontece? O TJ Dillashaw participou do Jackson Podcast e perguntaram para ele sobre a possibilidade ali, né, de Poatan e Chimaev, o que ele acha e tal, e ele responde que o Chimaev atropelaria o Poatan. Tá, e aí depois ele explica, né? Ele falou, estilisticamente, né? O Poatan seria atropelado pelo Chimaev porque, segundo ele, o Poatan não conseguiria defender as quedas, que ele poderia tentar, mas que provavelmente ele não defenderia ali as quedas, tá? Então, vamos começar pelo começo, né? Quem falou isso foi o TJ Dillashaw, como eu falei, um ex-campeão. Pra mim, tá? Aí é a minha opinião, um dos melhores, tá? Do UFC, da história do UFC, até do MMA. Um cara muito completo, muito bom, muito inteligente lutando. Enfim, sempre admirei bastante ele e eu acho que a opinião dele, de certa forma, vale bastante. Tem muita gente que gosta de ouvir só a opinião de quem luta e tal, então, né, a opinião dele eu acho que tem um peso importante, mas eu quero dar a minha visão de quem não compete, né, mas que às vezes acerta uma coisa ou outra aí. Então, vamos lá, né, vamos fazer aqui uma comparação. A gente tem o Poatan fazendo diversas lutas dentro do UFC, como a gente sabe, tanto no peso médio quanto no meio pesado, vencendo a grande maioria das lutas, só perdeu duas até agora, uma pro Adesanya no peso médio e depois uma pro Ankalaev no meio pesado. O que acontece? Vamos pegar primeiro o Poatan, depois a gente vai olhar o Chimaev. O Poatan tem uma boa defesa de quedas, certo? Ele tem 79%, tá? Isso é um fato, isso é um número, não é uma opinião. Vamos a outros fatos, né? Não opiniões. Ele tomou quedas, mas apenas em lutas mais para trás, né? Faz muito tempo que ele não toma queda. Então ele tomou queda duas, né? Lá na primeira luta, aí ele tomou duas depois do blindado, isso 2021, depois 2022, né? Aí ele toma uma da Adesanya lá em 2022, aí ele toma três do Blachowicz em 2023, toma uma do Prochazka em 2023 e depois dessa do Prochazka em 2023, no UFC 295, ele nunca mais tomou nenhuma queda. Ele não tomou queda do Jamal, não tomou queda do Prochazka quando lutou com ele de novo, não tomou queda do Khalil, não tomou queda do Ankalaev na primeira, nem tomou queda do Ankalaev na segunda. Então, assim, ele faz realmente muito tempo que vem treinando a sua defesa de quedas, como acredito que treina até hoje, até porque defendeu muitas tentativas do Ankalaev e não tomou mais queda. Então, ele melhorou muito, provavelmente, né, em relação ao que era antes. Porém, por que eu acho que ainda assim o TJ Dillashaw tem essa opinião? Vamos lá. Porque todos esses nomes que o Poatan enfrentou, teoricamente, né, o melhor nome para derrubar ele seria o Ankalaev, né, porque todo o resto ali é praticamente striker, né. Então, se a gente olha ali os números do Ankalaev, não dá para comparar os números de grappling, né, eficiência nas quedas, quantidade de quedas, com o Chimaev, tá? Esse é o ponto. Por quê? Vamos lá. O Ankalaev não tem nem uma queda a cada 15 minutos, ele tem 0,79. E além de ter pouquíssimas quedas, ele só tem 22% de precisão nas quedas. Então, quando teve o casamento do Ankalaev com o Poatan, que eu argumentava de que ele tinha essa possibilidade para fazer, não queria dizer, nunca quis dizer isso, e ninguém eu acho que quis dizer isso, que ele era um exímio wrestler, que ele era um Khabib, que ele era um Chimaev. Não, é que vamos lá, para o universo de comparação dos adversários que o Poatan tinha enfrentado, era o cara que mais tinha grappling, porque era Adesanya, Prochazka, Khalil Rountree, entendeu? Não tinha ninguém ali que tinha essa opção, né? Então, ainda assim, né, esses outros caras derrubaram lá no passado, mas o Ankalaev é quem mais oferecia risco. Mas, vamos lá, vamos comparar com o Chimaev, né? A gente tem o Ankalaev com 0,79 quedas a cada 15 minutos. A gente tem o Chimaev com 5,29, ou seja, mais do que 5 vezes a quantidade de quedas por minuto. A gente tem a precisão do Ankalaev de 22%, a precisão de quedas, né, o aproveitamento do Chimaev é de 55%. Ou seja, vamos lá, a cada 15 minutos, o Chimaev tenta derrubar mais de 5 vezes, tá? Então é muita coisa. E mais da metade dessas tentativas ele consegue colocar para baixo. Então, assim, é um número muito discrepante, fora o pequeno detalhe, né? A quantidade de finalizações. A gente não tem o Ankalaev nem com nenhuma finalização, enquanto a gente tem o Chimaev com quase duas a cada 15 minutos, né? 1,8. Então é um número muito alto. Então, assim, se a gente for pegar realmente pelo retrospecto dos adversários do Poatan e o nível do Chimaev, que talvez seja um dos caras que melhor derrubam, que mais controlam, realmente, se a gente compara os estilos e tal, faz sentido a opinião do TJ Dillashaw.
Mas, vamos lá, temos alguns contra-argumentos. Primeiro, se eles se enfrentassem, seria no meio pesado, não no peso médio, porque o Poatan não deve voltar mais pro peso médio. Então aí já muda um pouco a história. Será que o Chimaev rende igual no meio pesado? Outra coisa, né? A gente pode até argumentar a favor do Chimaev que ele derrubou caras com defesas de queda absurdas, né? Porque por mais que possa se argumentar que o Poatan melhorou muito na defesa de quedas, vamos lá, o Chimaev derrubou o Kamaru Usman 4 vezes. O Kamaru Usman, que até pouquíssimo tempo antes dele lutar com o Chimaev, ele tinha 100% de defesa de queda. Ele só tomou queda foi ali do Leon Edwards, mas antes disso ele tinha 100%. Era a melhor defesa de quedas do UFC e ele derrubou 4 vezes, tá? Ele tinha derrubado o Whittaker, por exemplo, que tinha uma excelente defesa de quedas também, né? Entre outros ali, né? Conseguiu derrubar o Durinho, derrubou praticamente todo mundo que ele lutou, né? O único cara que o Chimaev não derrubou na carreira, só tem um nome que ele não derrubou na carreira dele no UFC, foi o Gerald Meerschaert, porque ele nocauteou em 17 segundos, tá? Então todos os adversários que ele enfrentou, ele derrubou. Né? Então, assim, é muito difícil você imaginar realmente que esse cara, que derruba até caras que tinham 100% de defesa de quedas ou coisa do tipo, não conseguiria derrubar o Poatan, que não é um cara especialista nisso, né? Como o próprio Usman é um wrestler, né? Então é difícil. Só que foi o que eu falei, existe o contra-argumento. Por quê? Seria no meio pesado. A gente não sabe se o rendimento do Chimaev é igual. A gente não consegue até mesmo colocar uma dimensão ali, na verdade, como que é a palavra? Como que eu posso usar melhor, né? Dimensionar, né? Achei melhor. A gente não consegue dimensionar a qualidade atual do Poatan em defesa de queda. A gente viu que ele melhorou muito porque ele defendeu contra o Ankalaev. Porém, foi o que eu disse, o Ankalaev não é, talvez, um parâmetro para a gente imaginar como seria o Chimaev, porque o Chimaev é bem longe, né, do Ankalaev. Então, é tipo assim, é tipo a gente querer comparar, sei lá, a gente pegar no peso leve, o Gate não me derrubou nenhuma vez, é um wrestler, não me derrubou nenhuma vez, então se eu lutar com o Khabib eu não vou tomar queda. Cara, é tipo assim, beleza, se eu não tomar queda do Justin Gaethje é uma coisa, mas dá pra comparar dizendo que você não vai tomar do Khabib? Né? Então, pra mim, é mais ou menos a mesma comparação. Né? O Chimaev é um cara que é especialista nisso. Né? O Ankalaev poderia derrubar? Tem isso ali? Sim, mas tá muito longe, entendeu? Então, eu acho que é difícil a gente dimensionar tudo isso. Por fim, o que eu acho, tá? Eu acho que, realmente, o Dillashaw tem razão em parte. Eu acho que o Chimaev seria favorito e muito provavelmente derrubaria o Poatan. Agora, dizer que seria um atropelo e se derrubasse já acabou a luta e tal, aí já é mais difícil, né? A gente pode, às vezes, ter o Chimaev derrubando uma vez ou outra, mas não conseguindo acabar com a luta. Às vezes o Poatan, justamente por ser forte e tal, às vezes consegue levantar, ou se não levantar, só amarrar ali para a luta voltar. E às vezes o Chimaev, por ter que gastar muita força para derrubar o Poatan, às vezes ele se desgasta, fica lento, não derruba mais, como a gente já viu ele se cansando e perdendo essa eficiência. E aí o Poatan, que a gente sabe que tem muito condicionamento físico, né, ele aguenta, depois de isometria, continuar atacando, batendo, sendo ofensivo, às vezes ele conseguiria vencer depois, né? Então, é uma pergunta que realmente, né, para ser respondida só acontecendo a luta. Então, eu concordo com o Dillashaw de que o Chimaev talvez fosse o favorito, estilisticamente tudo se encaixa para o Poatan realmente ter dificuldade. Porém, eu não consigo bater o martelo de que, sei lá, o Chimaev venceria e venceria fácil, tá? Eu não acho isso. Eu acho que o Poatan, de novo, evoluiu muito, continua, né, treinando bastante esse quesito, e se fosse casar dessa luta, que eu acho que nem vai, né, eu acho que ele focaria ainda mais nisso. Então, eu não sei, tá? Eu não sei se seria um atropelo assim, não. Mas, enfim, é a minha opinião, né? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que o Chimaev ia fazer o que o Dillashaw falou? Derrubar a hora que quer ali e atropelar, ou vocês acham que não? Que o Poatan ia ter condição de bater de frente, né? Enfim, é isso. Comenta sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!